Componentes da cultura organizacional. Papo reto, cara. Muito importante. Muito importante mesmo, cara. Esse cara aqui. Por quê? Você vai ter que saber o conteúdo disso. Porque o cara vai falar o seguinte. Ele vai falar o seguinte. Olha, professor. Festa de aniversariantes. É o quê? É um rito. Um ritual. Professor. Tudo é componente da cultura. Aqui a gente vai perceber que tem aspectos visíveis, não é isso? E aspectos invisíveis. Todos são o quê? Componentes da cultura organizacional. Tá? Todos eles. O cara vai falar o seguinte, professor, honra o mérito. Medalha honra o mérito. Vai ser o quê? O símbolo, não é isso? É um símbolo. Então você tem que saber, porque o examinador vai brincar, cara. Vai brincar, vai brincar sim. Então bora, vamos lá. Premissas, vamos um por um agora. Ó. Premissas. São interpretações e avaliações subjetivas que não se baseiam em dados objetivos, aceitas coletivamente como fatos. Está aí. Então é uma premissa. Cara, você está com uma premissa. Premissa significa dizer avaliação subjetiva. O que é uma avaliação subjetiva? Pessoal, de sua vontade única. E essa sua avaliação subjetiva, que ela não é com dados objetivos, tá certo? Você não tem como basear em dados objetivos. Só que essa premissa, elas são aceitas coletivamente como fatos. Normas. Essas normas podem ser de costumes, rotinas. É como os participantes se comportam, interagem e trabalham no cotidiano. Poder. Poder é poder. É a capacidade de conseguir que as coisas sejam feitas. É a capacidade de conseguir que as coisas sejam feitas. Ó. Poder. Que coisas sejam feitas, né? Ritos e rituais, muito importante. Esse rituais e aqueles símbolos, cara, o mais importante de todos. São cerimônia, eventos, programas de treinamento, entre outros. Programa de treinamento, então, é o quê? Um rito e um ritual. Entre outros, que dão destaque a realizações, marcam momentos decisivos e enfatizam o que é importante para a organização. Gente, vamos de novo. São cerimônias, eventos, são cerimônias, né? Deixa eu consertar aqui, né? Cerimônias. Vamos lá. Isso, professor. Ctrl B, claro. São cerimônias, eventos, programas de treinamento, entre outros, que dão destaque a realizações, marcam momentos decisivos e enfatizam o que é importante para a organização. Marquem isso. Momentos decisivos enfatizam o que é importante para a organização. Então isso é o quê? Um rito e rituais. Ritos e rituais. Papéis e responsabilidades. São as posições dos indivíduos e grupos dentro da organização, incluindo o que se espera deles e as tarefas pelas quais são responsáveis por concluir. Papéis e responsabilidades. Olha aí. O cara tem responsabilidade? Sim, olha aí. A atribuição está aqui. Gente, atenção. Todos esses componentes da estrutura organizacional têm componentes visíveis e ocultos. Fazem parte da cultura organizacional. Aqui a doutrina fez o quê? Ele agregou esses componentes nesses termos aqui. Histórias, né? Histórias e mitos. Histórias e mitos. São casos e histórias contados pelos participantes da empresa para as pessoas de dentro e fora da organização. Comunicam sua e dão destaque a eventos, pessoas e pontos críticos relevantes. Estrutura é o quadro de referência formal. Estrutura organizacional, sim,
informal, aquilo que não está formalizado, o que retrata o modo de funcionamento da organização. A estrutura reflete e preserva as bases do poder. Símbolos são logomarcas. Linguagem, papo reto. Terminologia, títulos, símbolos de status. Marcar esse cara aqui. Símbolos de status. Tá? Como salas de carros. Como assim salas? Como salas de carros. Professor, como assim carros? O cara tem uma BMW. BMW, cara, não vai ser um símbolo de status? Salas, não é isso? O cara tem uma vaga reservada. Oh, quem tem vaga reservada é só o quê? Quem faz parte da diretoria. Que revelam os valores e crenças da organização. Símbolos de status. Isso cai. Isso é o símbolo. O símbolo é muito importante, cara. Sistemas e regras são métodos formais utilizados para controlar, medir, recompensar o desempenho. A avaliação de desempenho faz parte da cultura, sim. Na onde? Símbolos, sistemas e regras. Para controlar, medir, recompensar o desempenho, recompensar e desempenho, refletem os valores e atitudes organizacionais. Valores, esse é fácil. São as crenças essenciais, profundamente enraizadas da organização, como as suas maiores preocupações, independentemente do ambiente externo. São os princípios orientadores essenciais, são os valores. Nesse sentido, depois que nós vimos todos os componentes, fizemos uma leitura rápida, mas vocês têm que fixar esse conteúdo. Olha como foi cobrada essa questão no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, CESP 2012. A cerimônia de formatura pode ser considerada um exemplo de símbolo da cultura organizacional de uma instituição financeira, universitária? Professor, cerimônia de formatura, eu entendo que é um ritual. Vamos ler de novo? Voltar. Aqui. São ritos e rituais, são cerimônias, eventos, programas de treinamento, entre outros, que dão destaque a realizações, marcam momentos decisivos e enfatizam o que é importante para a organização. Lá estava escrito símbolo. Vamos ver o que é símbolo. São logomarcas, linguagem, terminologia, títulos e símbolos de status. Cerimônia de formatura, você entrega o quê? Títulos para os formados. Não é verdade? De status, como salas e carros, que revelam os valores e crenças da organização. Como é que está a questão? A cerimônia de formatura pode ser considerada um exemplo de símbolo da cultura organizacional de uma instituição universitária? Top, hein, cara? Top. Primeira coisa.
O examinador considerou correta essa questão. Vamos aprofundar essa questão para fixar conteúdo. Se eu trocar essa palavra símbolo por ritual, ritos e rituais, essa questão vai estar o quê? Correta, ó, cerimônias, não é isso? A cerimônia de quê? A cerimônia de formatura pode ser considerada um exemplo de... Na cerimônia da formatura, do que você vai entregar um cara chamado de título. Então, o examinador... Cabe recurso, professor? Claro que cabe, cara aí, ó. Referencial teórico lascado desse aqui. Só que, em contrapartida, considerando que eu acredito que por fato de considerar que é uma instituição universitária e essa cerimônia seja especificamente uma cerimônia de formatura onde a entrega de títulos, ela vai ser considerada um símbolo. Professor, se eu trocar aqui, ó, exemplo de rituais e símbolos da cultura organizacional de uma instituição universitária, vai ser o quê? Ó, correta. Tá? Olha aí. Questão difícil, né? Mas assim que a gente tem que preparar. Eu vou falar até mais real para você, cara. Essa questão aqui, essa prova aqui, foi uma das questões mais difíceis que eu encontrei até hoje sobre cultura. Disso aqui. Porque o cara foi muito sábio. Ele colocou cerimônia de formatura para quem? Para a universidade. Na cerimônia de formatura você faz o quê? Você entrega um título, não é isso? A todo aquele protocolo de símbolos, o cara todo com a beca, não sei o quê, papá, né? Aí, tá? Aqui no LSC você aprende, cara. Rapaz do céu. Como eu quero esgotar esse assunto, cara, eu quero deixar vocês altamente competitivos, então procuro sempre o quê? Eu procuro acrescentar. Isso que eu vou passar para vocês aqui, estou dando um recado para duas bancas especificamente, a banca da FCC e a banca do da ESAF. Culturas adaptativas e culturas não adaptativas. Professor, o que significa uma cultura adaptativa? Uma cultura adaptativa significa dizer que ela vai se adaptar, ela vai ser mutável, ela é facilmente muda de acordo com a situação. Tá? Ela aceita mais as inovações. Professor não adaptativo, claro, aquela rígida que rejeita, não é isso? Está lá. Culturas adaptativas se adaptam facilmente às mudanças organizacionais. Claro, o nome já diz, adaptativas. Não adotam conformismo. São consideradas inovadoras. Professor, até aí está fácil, mas como é que cai no concurso? Vai cair o seguinte. Professor, as organizações orgânicas são o quê? Adaptativas. Professor, a adocracia, um tipo de estrutura organizacional, que ela vai o quê? Ela é amorfa, não é isso? Flexível. Ela é o quê? É um tipo, um exemplo do que? De uma cultura adaptativa. Não adaptativa, professor, minha repartição. Sim, repartição burocrática, rígida, não é isso? Pronto, aqui. Culturas não adaptativas. Resistem muito às mudanças organizacionais, buscam a manutenção do status quo, onde normalmente as resistências às mudanças são conservadoras. Parou. Não adaptativas, lembrou, conservadoras. Adaptativas, inovadoras. Exemplos, organizações mecânicas e a burocrática. Por quê, professor? Porque elas são centralizadas em atividades, tarefas separadas, especializadas. Nas orgânicas, trabalho em grupo, menos ordem e estímulos para a decisão. São as características. Tem que saber, tem que saber. Adaptativo, faz um esqueminha mental, cara. Isso aqui é importante. Pode cair, sim, principalmente que vai fazer a FCC ou ESAF. Tá aí. Pronto. Ok. Essa é a cultura. Gente, agora a gente vai falar o quê? Clima organizacional.
Professor, conceitua clima naquelas suas explicações simples, né? Eu vou explicar para vocês. Vou explicar. Eu considero clima organizacional o estado de espírito, cara. A administração pode interferir no clima organizacional? A diretoria pode interferir no clima? A diretoria pode levantar o astral de todos? A diretoria pode diminuir o astral de todos? Pode. Brincou, professor, tudo bem. Uma sexta-feira, você vai embora, você ganha, seu salário é milão. Na segunda-feira, logo cedo, o diretor-presidente chama todos no pátio e fala aqui: vocês terão 300% de aumento. E aí, cara, como é que fica o seu estado de espírito? Professor, não vou conseguir me conter, não vou nem dormir, pronto, olha aí seu clima, cara. É o meio interno da organização, a atmosfera psíquica, estado de espírito e características que existem em cada organização. É o ambiente humano dentro do qual as pessoas de uma organização executam o seu trabalho. Então esse é o clima organizacional, cara. Tá aí, tá? Um clima organizacional. A cultura, gente, vai interferir no clima? Claro que vai. Por exemplo, gente, o diretor reúne todo mundo no pátio e dá uma notícia ruim para todos. Vai lá, embaixo astral. Só que essa organização tem uma cultura organizacional que da união, da vitória, da qualidade, do empreendedorismo, do alto astral. Ou seja, a cultura vai ajudar a observar, vai absorver e superar aquele momento crítico naquele momento. Pronto. Então aí, como cultura e clima organizacional estão sempre vinculados. Os aspectos internos provocam diferentes espécies de motivação. Produz elevação do moral interno. Influencia a motivação do desempenho humano e a satisfação no trabalho. Claro, cara, olha aí, o cara recebeu 300% de aumento, como é que o cara vai trabalhar? Rapaz do céu, lá em cima. Tá? Tem que ser gerenciado? Tem que ser gerenciado. Quem que gerencia isso? Qualidade de vida. O clima organizacional depende das condições econômicas da empresa. Professor, a empresa está quebrando, o clima vai lá embaixo, está só crescendo, produtividade. Da estrutura, da cultura organizacional. O clima depende da cultura, claro. Das oportunidades, do significado do trabalho, do preparo, treinamento, senso de equipe, tipo de liderança, forma de avaliação e remuneração. São o quê? Vão depender dessas condições, olha aí. Todo mundo foi avaliado negativamente. O moral vai lá embaixo, o clima ruim. Positivamente, o clima sobe, não é isso? Tem uma cultura para frente, o clima lá em cima, né? Eu vejo muito isso, cara. Você sabe o que, meu? É o seguinte, como eu já trabalhei em vários lugares, várias secretarias, né, de Estado, chefe de tudo que é lado aí. Você entra em determinadas repartições, eu estou dizendo isso num bom sentido, não pejorativo. Cara, tem um clima de velório, meu, baixo astral. Devido ao que? A cultura interna está, o pensamento vigente, o valor. Clima organizacional está intimamente vinculada à atmosfera psicológica das organizações e, consequentemente, tem ligação com a motivação, o ambiente interno das organizações. Tá?
São exemplos, olha só, sensações, percepções dos indivíduos perante a organização. Pronto, isso aí é o quê? É o clima. O clima pode ser bom, prejudicado ou ruim. Professor, o que é o tal do clima? Clima bom, aumento de 300%, sim. Predomina atitudes positivas, confiança, entusiasmo, alegria, engajamento, participação, motivação, comprometimento. Baixo turnover. Baixo turnover o quê? Baixa rotatividade. No tempo que as pessoas deixaram o emprego, né, isso já tem baixa rotatividade. Clima prejudicado ou ruim. Ao contrário, tensão, discórdia, rivalidades, animosidades, conflitos, desinteresses pelo cumprimento da tarefa. Resistência manifesta ou passiva às ordens, ruim nas comunicações. Pronto, aí. Como se manifestam indicadores do clima organizacional? Cai. Aqui. Como você sabe que o clima está ruim? Turnover elevado. O que é o turnover? Turnover é uma expressão da gestão de pessoas, tem que saber. Turnover significa o quê? Rotatividade. Professor, naquele setor não para pessoas. Significa dizer que naquele setor tem um turnover elevado. Turnover elevado significa clima prejudicado, ruim. Ninguém para lá porque alguma coisa tem. Baixo turnover é o oposto. Pichações no banheiro. Absenteísmo. Absenteísmo é a ausência. Absenteísmo elevado significa dizer o quê? Um péssimo, um clima prejudicado. Professor, como assim absenteísmo? Na repartição lá do velório, todo dia falta um cara. Na repartição, que é só alegria, aquilo alto astral, não sei o quê, ninguém falta. Onde faltam bastante, o absenteísmo é elevado. Onde tem o quê? Poucas faltas é o quê? Baixo. Clima bom, prejudicado. Programas e sugestões mal sucedidos, ninguém participa. Avaliação de desempenho, né? Greves, conflitos de interesses, conflitos interpessoais, as pessoas, entre as pessoas, conflito entre departamentos, desperdício de materiais, queixas no serviço médico, né? Testado médico vai gerar o absenteísmo depois do turno. Então o clima ele vai se manifestar. E o candidato que vai fazer concurso, o cara que quer passar, ele tem que saber como que o examinador vai querer saber de você, como que você vai mensurar se o clima está bom. Aqui, umas formas, alguns exemplos, alguns indicadores que você tem como avaliar o clima organizacional. Pronto. Presta muita atenção. Agora, o comportamento. O que é o comportamento? Como as pessoas vão se comportar na organização. Cara, o seu comportamento vai ser resultado da cultura e do clima. Claro, campo de estudo que investiga o impacto dos indivíduos, grupos e estrutura que tem sobre o comportamento dos indivíduos dentro da organização, com o propósito de utilizar o conhecimento para melhorar a eficácia. Então o comportamento vai ser o quê? Decorrência do clima e da cultura. Professor tem aquele clima da o quê? O professor está lá em cima, alto astral, então vai ter um comportamento, né, positivo que vai produzir o quê? Mais eficácia organizacional. Tá aí, terminamos a teoria, cara. Tá? 10, gostei. Maravilhoso, né? Pronto. Isso é cultura, cara, só isso. Tem que saber artefatos com valores compartilhados, preposições básicas, símbolos, rituais, normas, tá certo? Poder, que são os componentes da estrutura. Tem que saber que a estrutura organizacional, aqui, os componentes do clima, da cultura organizacional podem ser ocultos, visíveis ou ocultos.
Lembra da metáfora do iceberg? Vamos fazer uma questão aí, olha só. Isso aqui é o seguinte, só para explicar para vocês. Isso aqui é o texto de uma pergunta que foi do Ministério Público da União, ESAF 2010. E logo depois faz várias perguntas referindo a esse texto. Então vamos ler esse texto. O novo diretor de determinado órgão público, objetivando apagar da memória dos servidores a máxima, manda quem quer, obedece quem tem juízo. Instituída na cultura organizacional pelo antigo diretor, que permanecera no cargo durante 30 anos. Então parou. Então um cara novo, diretor, assumiu um diretor de um órgão público, tá certo? E ele pegou um cenário onde tinha um cara que era chefe e ficou 30 anos, e esse chefe que ficou 30 anos tinha uma máxima: manda quem quer, obedece quem tem juízo, né? Manda quem quer, obedece quem tem juízo. Aqui afirma que isso já faz parte da cultura organizacional, tá? Anunciou, ou seja, o que ele vai fazer? Anunciou a realização de certame para a escolha de uma canção comemorativa dos 40 anos de existência do órgão, por meio do qual seriam enaltecidos valores e princípios positivos que norteiam o órgão. O anúncio foi feito durante a tradicional reunião de prestação de contas mensal, em que são comunicadas notícias internas, como promoções, exonerações e apresentação de novos colaboradores. Tá aí. Tá? Então um cara novo, tá certo? Ele quer o quê? Ele quer apagar da memória esse servidor, então ele está fazendo alguma coisa. O que ele faz? Então ele anunciou a realização de um certame de escolha de uma canção comemorativa dos 40 anos de existência do órgão, né? Ele está fazendo um concurso lá, que seriam enaltecidos valores, princípios positivos que norteiam o órgão, né? É uma tentativa de você reavaliar os valores positivos e retirar esse valor aqui, que é o quê? Manda quem quer, obedece quem tem juízo. Pronto, questões. Por que esses caras estão com o número ali? Vamos lá. O antigo diretor do órgão é exemplo de um herói na cultura organizacional desse órgão? O antigo diretor, o cara que ficou 30 anos, fez aquela máxima: manda quem quer, pode quem obedece quem tem juízo. Ele é considerado um herói dentro da organização? Pensem, cara. O antigo diretor, o cara ficou 30 anos. Rapaz, a cultura organizacional era a sua máxima. Não era a sua máxima? Lá falou no texto. Instituída na cultura organizacional. Esse cara, o diretor antigo, ele tinha uma máxima: manda quem quer, obedece quem tem juízo. E essa máxima foi instituída na cultura. Tá? Esse cara é um herói? Claro que ele é um herói. 30 anos. Questão capciosa, hein? Meu Deus do céu. Aí. Tá? Professor, mas é do mal esse comportamento? Isso é uma avaliação subjetiva sua, minha. Dele não. Tanto é que ele era o chefão, ele era o diretor, ficou 30 anos, tinha essa máxima, todo mundo incorporou essa máxima e passou a ser o quê? Um artefato da cultura organizacional, o primeiro nível da cultura, ou seja, é considerado um herói. Aí, herói. Ô professor,